Vamos imaginar, só por um instante, uma grande final de campeonato. Aham, aquele cenário clássico. Exato. Luzes acesas, a torcida gritando, o apito soa e, de repente, os times entram em choque no gramado. É uma energia absurda. Sim, e a tendência natural, né, para todos nós que assistimos ali da arquibancada ou pela televisão, é acreditar que o jogo está sendo decidido ali, naquele exato momento. No suor, né? No músculo, isso. No esforço visível sobre os holofotes. É que o foco humano é, assim, quase que magneticamente atraído para o confronto direto. Para a colisão dramática das forças. É o clímax da ação, tipo, a parte que gera aquela emoção imediata e prende a respiração do público. Mas olha, a realidade dos bastidores conta uma história completamente diferente. O vencedor daquele jogo não foi definido no momento do chute ao gol. Nem de longe. Aquela vitória foi construída horas, semanas, meses antes dos jogadores sequer pisarem no gramado. É uma vitória silenciosa, arquitetada nas sombras, muito antes do primeiro grito da torcida. É a preparação pura. Exatamente. E essa mecânica invisível do sucesso que vamos decodificar hoje na nossa análise aprofundada aqui no podcast Papo Beat. Um tema fascinante, aliás. Com certeza. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A nossa missão hoje é mergulhar na essência de um dos manuais mais impiedosos, brilhantes e duradouros de toda a história da humanidade. A Arte da Guerra, do estrategista militar chinês Sun Tzu. Um texto redigido, veja bem, por volta do ano 500 a.C. Muito antigo. E a ideia é traduzir esses princípios milenares para quem está tendo o primeiro contato com esse universo agora, mostrando como, essas regras ainda ditam a nossa realidade diária. E, olha, a melhor forma de iniciar essa jornada, especialmente para quem nunca folheou essas páginas, é quebrar imediatamente um dos maiores mitos sobre o tema. Qual mito seria esse? Existe uma presunção de que um tratado militar antigo seja um mero manual sobre violência, sabe? Sobre como empunhar espadas ou causar banhos de sangue. A imagem de Hollywood, né? Exato. Mas a realidade é o extremo oposto. Trata-se de um estudo cirúrgico sobre psicologia, sobre o cálculo frio de probabilidades. Aham. É sobre prevenção de danos e, fundamentalmente, sobre a otimização de recursos limitados. A premissa que inaugura o pensamento estratégico é que o conflito armado é uma questão de sobrevivência ou aniquilação total para um Estado. Não tem meio termo. Não tem. É uma engrenagem cara, perigosa e imprevisível demais para ser acionada por puro impulso ou por paixão. E a ironia maior de tudo isso? Sim. A genialidade central de toda a filosofia é que o supremo mestre da guerra é aquele que consegue subjugar a força oponente sem nunca precisar desembainhar a própria arma. Uau! O que vira o nosso entendimento comum de cabeça para baixo, né? Totalmente. Porque se o objetivo final de um exército é lutar e vencer, mas a filosofia dita que o auge da habilidade é vencer sem lutar, a grande questão para quem nos ouve é: como isso funciona na prática? É a pergunta de $1 milhão. Né? Como a simples observação do ambiente e a postura de quem lidera conseguem garantir a vitória antes mesmo da primeira flecha voar? Então, a resposta está na compreensão absoluta do custo que a destruição carrega. A tática mais desastrosa, sim, o fundo do poço do planejamento estratégico, é optar por sitiar e atacar uma cidade murada. O ataque frontal. Isso. A mecânica de um cerco é um verdadeiro pesadelo logístico. Leva-se, pelo menos 3 meses apenas para construir as máquinas de cerco, as torres e as catapultas. 3 meses só na carpintaria. Exato. E talvez mais 3 meses para coordenar as trincheiras e o ataque físico em si. 6 meses acampados. Sim, e durante esses 6 meses, o exército acampado consome montanhas de suprimentos. A moral das tropas desaba, doenças se espalham pelo acampamento com uma facilidade absurda. E a galera deve ficar impaciente, né? Muito. A impaciência leva a ataques prematuros que resultam em massacres completamente inúteis. E o pior, quando os muros finalmente caem, o que sobra é uma cidade em ruínas. Que já não tem valor nenhum. Nenhum valor econômico. É uma cidade conquistada por um exército que está completamente exaurido. Então, a glória suprema não reside em quebrar a pedra com a cabeça. Reside em desmantelar a resistência mental do adversário. A
A verdadeira arte está em frustrar os planos inimigos ainda na fase de concepção, Cortando as raízes do problema. cortando as linhas de suprimento diplomáticas, desfazendo as alianças antes que a infantaria sequer seja convocada. E a principal ferramenta para essa desconstrução mental tem um nome bem claro: Qual? o engano. A ilusão passa a ser a arma principal, então. A capacidade de aparentar uma fraqueza extrema justamente quando se tem a força máxima guardada. Exatamente. A manipulação da percepção alheia precisa ser constante. É parecer inativo e desorganizado quando, na verdade, as engrenagens estão girando a toda velocidade. Entendi. Fazer a força oponente acreditar genuinamente que o perigo está a centenas de quilômetros de distância, quando o cerco já está se fechando ali no horizonte. Aquela falsa sensação de segurança. Isso. Envolve oferecer pequenas iscas, ganhos aparentes que parecem fáceis demais. Tudo apenas para atrair o adversário para fora da posição segura dele, desorganizando as fileiras em direção a uma armadilha fatal. Nossa, isso reflete o xadrez corporativo moderno com uma precisão até assustadora. Sem dúvida. É só pensar numa negociação de alto risco ou numa fusão entre gigantes da tecnologia. O checkmate perfeito no mundo dos negócios não é aquela batalha judicial de 5 anos. Cheia de liminares e recursos. Exato. Aquela briga que destrói o valor de mercado de ambas as empresas e só enriquece os escritórios de advocacia. O checkmate perfeito acontece quando a parte oponente simplesmente senta à mesa, assina o acordo e desiste de qualquer litígio. Porque percebeu que não tinha saída. Sim. Percebeu através da movimentação sutil das peças nos meses anteriores que já estava irremediavelmente cercada antes mesmo de o primeiro documento do processo chegar no tribunal. E essa capacidade de orquestrar a rendição antecipada, ela depende inteiramente de uma métrica muito impiedosa: a assimetria de informação. Explica melhor essa parte. A regra de ouro da estratégia afirma que se a liderança conhece as forças e as vulnerabilidades do lado oponente e conhece com a mesma clareza as suas próprias limitações, a sobrevivência é uma certeza matemática. 100%. 100%. Caramba. É. Mas a balança começa a pesar contra quem age com arrogância. Se uma organização conhece apenas os próprios produtos e capacidades, mas ignora o que a concorrência está desenvolvendo lá no escuro, as chances de sucesso caem pela metade. Vira um jogo de cara ou coroa. Literalmente. E se houver a cegueira dupla? Que seria ignorar os dois lados. Sim, ignorar as tendências do mercado externo e, ao mesmo tempo, ser incapaz de ver as falhas internas de gestão. Aí o desastre deixa de ser uma possibilidade e se torna o único destino garantido a cada tentativa. O fim da linha. Mas assim, toda essa manipulação de percepção, esse cálculo matemático de forças e esse controle rigoroso da informação, isso exige uma mente absurdamente fria no comando. Uma mente muito bem treinada. Pois é, quem é a pessoa capaz de orquestrar esse teatro de ilusões sem acabar se perdendo na própria teia? Se a estratégia não funciona no piloto automático, a gente precisa entender o perfil psicológico de quem segura o leme. E esse é um ponto crucial. A força de uma engrenagem coletiva é medida primeiramente pela qualidade do que o texto chama de mando, ou seja, a liderança central. O líder da tropa. Isso. Não basta ter recursos financeiros infinitos e ferramentas de ponta sem 5 virtudes inegociáveis operando em total sincronia. Quais são essas virtudes? Sabedoria, para ler o invisível, sinceridade nas intenções declaradas internamente, benevolência no trato diário, coragem para decisões impopulares e, por fim, uma disciplina estrita e inquebrável. Disciplina é a base de tudo, né? Sim, mas há uma dualidade fascinante na forma como a liderança deve enxergar a própria equipe. A instrução da obra é que o comando olhe para as tropas como se fossem filhos queridos ou até mesmo recém-nascidos. Nossa, recém-nascidos. Pois é a presença inegável de uma benevolência genuína, o compartilhamento do mesmo frio e da mesma fome, sabe? É isso que forja um vínculo inquebrável. A empatia na trincheira. Exato. É essa conexão emocional que faz com que milhares de indivíduos aceitem marchar voluntariamente para os vales mais escuros,
disposta a proteger o coletivo com a própria vida. Mas olha, a armadilha está na dosagem. Como assim? Se a liderança for amável ao ponto de não conseguir aplicar penalidades, se for tão empática que se torna incapaz de dar uma ordem incômoda e estabelecer limites rígidos, a equipe se transformará naquilo que o livro chama de crianças mimadas. Faz sentido. A falta de limite destrói a disciplina. Completamente. Uma força de trabalho sem disciplina, não importa quão feliz pareça ser no dia a dia, é totalmente imprestável para execução de tarefas críticas. Tem um paradoxo bem delicado nessa linha de raciocínio que vale a pena a gente pressionar. Como é possível conciliar essa orientação de tratar as pessoas como filhos queridos com um alerta explícito contra os perigos da compaixão? É uma linha muito fina. Porque a filosofia lista o que poderíamos chamar de lado sombrio da mente executiva, né? Os 5 defeitos que levam um líder direto para a ruína. E um desses defeitos fatais é, surpreendentemente, a compaixão excessiva. Onde fica a fronteira que separa a benevolência que constrói lealdade da compaixão que simplesmente destrói o império? A linha divisória entre a benevolência e a ruína é justamente a visão do impacto a longo prazo. Vamos dissecar essas 5 falhas mortais de quem comanda para entender essa mecânica. Vamos lá. Qual é a primeira? A primeira falha é a imprudência cega. Aquela disposição heróica e irracional para morrer pela causa a qualquer custo. O adversário adora o imprudente. Claro, é o alvo mais fácil. Exato. Basta provocá-lo com um pequeno insulto para que ele abandone uma posição vantajosa e corra direto para uma emboscada. É a armadilha do ego. E a segunda? A segunda falha é o extremo oposto, a covardia, a obsessão paralisante por preservar a própria vida. O medo de agir. Isso. O que gera hesitação naquele milissegundo em que a ação agressiva era a única saída. E isso resulta muitas vezes na captura de toda a equipe. E a terceira? Seria o temperamento colérico, o famoso pavio curto. Essa mesma. Aquele perfil de liderança que se irrita por qualquer coisa. A tática inimiga aqui é infantil de tão simples. Jogar lenha na fogueira. Literalmente. Basta enviar mensagens ofensivas, desrespeitar símbolos ou causar pequenos aborrecimentos diários até que a fúria ofusque o raciocínio lógico daquela pessoa. Isso a força a cometer erros crassos, movida só pela raiva. A emoção tomando o lugar da razão. E a quarta falha? A quarta é o moralismo puritano. O apego excessivo a uma ideia muito rígida de honra pessoal. Ah, o medo de ficar mal na foto. Exato. A vulnerabilidade de quem tem medo da desonra é que não aceita o recurso estratégico. A pessoa prefere a aniquilação total, a admitir publicamente que precisa dar um passo atrás para se reorganizar. Uma teimosia fatal. E finalmente chegamos à quinta falha, que foi a provocação inicial. A compaixão excessiva. O perigo de ser demasiadamente humano. Como isso destrói um exército na prática? Olha, a benevolência cuida do indivíduo lá no acampamento, garantindo que ele tenha comida e justiça. Mas a compaixão excessiva destrói o indivíduo no campo de batalha. Me dá um exemplo prático. Claro. Imagine uma situação onde um pequeno esquadrão avançado cai numa armadilha perfeitamente desenhada pela força inimiga. O objetivo da armadilha não é destruir aquele esquadrão em si, mas usar os gritos de socorro deles como isca. Uau! É cruel. Muito cruel. E o líder movido por compaixão excessiva não vai suportar ver o sofrimento daquela pequena unidade. O que ele faz? Envia o exército inteiro, às pressas e de forma desorganizada para o resgate. E cai na armadilha principal. Precisamente, ao tentar salvar 10 pessoas por uma empatia que não foi filtrada pela lógica, a liderança sacrifica 10.000 vidas na emboscada maior que já aguardava na sombra. É de arrepiar. É o equilíbrio aterrador entre preservar a humanidade no trato diário e ter a frieza cirúrgica para tomar decisões que salvam o macro, ainda que custem um micro. É a diferença brutal entre a tática e o propósito. Uma empatia que cega a liderança para a estratégia ampla acaba, no fim do dia, condenando absolutamente todos os envolvidos. Com toda certeza. E, uma vez que temos no comando essa mente brilhante que domina o equilíbrio emocional, essa pessoa ainda precisa enfrentar os limitadores do mundo físico, né? Porque toda a psicologia esbarra em 2 paredes intransponíveis de concreto, o tempo e o terreno.
As duas grandes forças da natureza. Isso. A gestão do tempo parece atuar como uma ampulheta que corrói os recursos de forma bem silenciosa. E a compreensão da dimensão temporal é onde a filosofia abandona a poesia e se torna puramente contável. A guerra é um aspirador gigante de recursos financeiros e humanos. É um buraco negro de dinheiro. Exato. A regra histórica e irrefutável é que nenhuma nação, nenhum império ou civilização jamais se beneficiou de manter um estado de conflito prolongado. Operações que se arrastam indefinidamente são veneno da sustentabilidade. O custo fica insustentável. Sim, o tempo estendido esgota o estoque de alimentos, enferruja e embota o fio do armamento, esmaga a moral de quem está na linha de frente e, acima de tudo, empobrece vertiginosamente a população civil. Claro, porque é a população que financia essa estrutura inteira por meio de impostos. E de esforço de transporte também. Por isso, quando a ação se faz estritamente necessária, a velocidade de execução deve espelhar o cair de um raio. E a gestão desses recursos limitados traz um princípio de logística que é genial, que muda toda a economia do jogo. Conta mais sobre isso. É a regra de que um carrinho de suprimentos que é roubado do celeiro inimigo vale o equivalente a 20 carrinhos transportados desde o país de origem da própria tropa. Espera aí, 20 para 1. Qual é a mecânica por trás dessa disparidade tão enorme? Parece até um exagero matemático só para enfatizar a importância da pilhagem. Não é exagero não, é pura física e necessidade calórica. Como assim? Pense no desafio logístico. Para levar um carrinho de grãos lá da capital, de um reino, até a fronteira onde a ação está realmente acontecendo, é necessário utilizar animais de carga e carroceiros. Certo. Esses animais e esses trabalhadores precisam comer todos os dias durante a longa viagem de ida. Então, ao chegar na frente de batalha, o carrinho entrega apenas uma fração minúscula do alimento original, porque a maior parte já foi consumida na própria estrada. Nossa, é verdade. E o problema se multiplica, né? Porque esses mesmos animais e pessoas precisam de comida estocada para a longa viagem de volta. O desperdício inerente ao transporte de longa distância é abissal. A conta simplesmente não fecha. Não fecha. Por isso, consumir o recurso que já está posicionado no território inimigo elimina totalmente a cadeia de transporte. Você alimenta as próprias tropas enquanto impõe o peso da fome imediata ao adversário. É genial. E essa engrenagem da velocidade e do consumo de recursos traz logo à mente o cenário clássico das startups de tecnologia e do mercado de risco de hoje em dia. A analogia é perfeita. Né? A guerra prolongada é a representação exata do burn rate, que é aquela taxa na qual uma nova empresa queima o dinheiro dos investidores a cada mês. O famoso relógio correndo. Isso. Se a equipe fundadora prolonga demais o tempo de desenvolvimento, tentando polir o produto até alcançar uma perfeição que é impossível e adia o lançamento, o relógio não para. Os aluguéis chegam, os salários são pagos, a energia é consumida e o dinheiro no banco desaparece. E a consequência é brutal. Sim, quando o caixa seca de vez, a moral da equipe técnica desaba, a concorrência ocupa o espaço vago no mercado e a ruína é imediata. Por mais brilhante e disruptiva que fosse aquela ideia anotada no guardanapo lá no começo, a velocidade de execução não é só um diferencial, é o próprio oxigênio do sistema corporativo. E olha, a velocidade traz a sobrevivência, claro, mas existe um contraponto bem perigoso. Ser incrivelmente rápido e eficiente na direção errada. Acelerar para o precipício. Isso. Acelerar com destreza direto para a borda de um abismo apenas apressa a própria aniquilação. E é por essa razão que o domínio do terreno, a topografia física e psicológica é o fator que determina quem efetivamente aplica o tempo de forma inteligente. O terreno dita a física do que é possível fazer? Exatamente. Mas assim, a topografia vai além de simplesmente procurar um lugar alto no mapa, né? Como o ambiente natural e a geografia moldam de fato o controle da situação. O posicionamento geográfico pode cancelar ou multiplicar a força humana. Existem regras topológicas muito básicas aplicadas para evitar a exaustão física. Por exemplo, nunca lutar em costa acima tentando empurrar o inimigo que domina a altura. A gravidade já trabalha contra o ataque. Remar contra a maré. Sim. Outra regra:
posicionar as tropas com o sol sempre às costas, garantindo que o brilho intenso segue a visão do adversário e esconda toda a movimentação aliada. Detalhes que mudam tudo. E evitar planícies pantanosas, onde os cavalos atolam e os equipamentos afundam. Mas a leitura do ambiente é ainda mais sutil que isso. Trata-se de observar os distúrbios na natureza para antecipar o invisível. Tipo ler os sinais da floresta. Perfeito. Por exemplo, se um bando de pássaros voa repentina e caoticamente do meio de uma floresta que deveria estar totalmente silenciosa, a biologista gritando que há uma força armada rastejando entre as árvores preparando uma emboscada. Uau! O pó no ar também conta histórias muito específicas. Se a poeira no horizonte levanta em colunas altas e bem finas, são as rodas de carruagens pesadas cortando a terra seca. E se for diferente? Se a nuvem de poeira se espalha de forma baixa, densa e ampla, é o bater simultâneo de milhares de botas de infantaria marchando a pé. Caramba, é quase como decodificar um código Morse emitido pelo próprio ecossistema. E de todas as classificações de ambiente descritas nessa filosofia, existe um conceito que chama muito atenção por brincar diretamente com os nossos impulsos primatas. As 9 classes de terreno. Isso. A ideia atinge o ápice psicológico no chamado terreno mortal. Qual é a engenharia por trás desse espaço específico? Olha, o terreno mortal é basicamente o uso da geografia para hackear a biologia humana. Trata-se daquela situação espacial ou tática que remove qualquer esperança de fuga. O famoso beco sem saída. Exato. O exército é posicionado de tal forma que suas costas encontram um penhasco vertical imenso, um oceano revolto ou um rio caudaloso sem pontes. Enquanto isso, o inimigo marcha ferozmente pela frente. Fogo na frente e o abismo atrás. É a sensação literal de estar encurralado numa casa cujas portas foram trancadas por fora enquanto as paredes pegam fogo. A sabedoria milenar determina que, quando as tropas chegam a esse precipício psicológico extremo, a única diretriz válida é agir com violência imediata. É a luta pela sobrevivência nua e crua. Sim. O gênio estratégico por trás do terreno mortal é a compreensão de que, ao remover qualquer ilusão de que a fuga é uma opção, o medo paralisante evapora. E vira combustível. Exato. O instinto natural de preservação, que normalmente faria o indivíduo hesitar e olhar para trás procurando uma saída de emergência, se converte, por absoluta falta de opção, num desespero canalizado. Lutar como uma fera ferida. Isso. Sem ter para onde recuar, os soldados deixam de ser subordinados aguardando ordens burocráticas e passam a lutar pela vida. Eles ajudam uns aos outros espontaneamente, a agressividade dispara a níveis irreais e o desespero cria o que a obra chama de ímpeto. Ímpeto. É a física elementar ilustrada por pedras perfeitamente redondas colocadas no topo de uma montanha bem íngreme. O peso da pedra não mudou, mas quando o calça removido, a gravidade e o momento criam uma energia avassaladora. Ninguém segura. A situação é que empurra a pedra, transformando até o espírito mais cauteloso e tímido num elemento de força incontrolável. O que, se pensarmos friamente, bate de frente com tudo que o nosso senso comum atual ensina, né? O instinto corporativo, militar e até pessoal é sempre projetar um plano de mitigação de risco. É desenhar uma rota de fuga. O famoso plano B. Isso, plano B. Manter a porta dos fundos destrancada caso as coisas deem errado. Mas a genialidade brutal de posicionar intencionalmente a própria equipe numa situação de tudo ou nada é reconhecer que a mera existência do plano B divide o nosso foco. Com certeza. A possibilidade mental da fuga drena a energia necessária para o ataque absoluto. Perfeito. Quando a ponte é queimada logo depois de ser atravessada, a vitória deixa de ser uma meta de performance e passa a ser o único bilhete de volta para casa. É a aniquilação completa da alternativa de fracasso. Contudo, para ter o privilégio de encurralar a própria equipe no momento exato ou para guiar muito sutilmente o oponente para um beco sem saída, sem que ele perceba o estrangulamento do terreno, a liderança precisa de um sentido quase onipresente. Precisa ver tudo. Sim, é preciso enxergar perfeitamente no meio do caos e de toda a neblina da guerra.
E isso nos leva à ferramenta essencial que viabiliza todas essas outras táticas que discutimos: o domínio da inteligência. A espionagem. A espionagem e a informação crua. E como sabemos bem, dados confiáveis que preveem o movimento alheio não caem milagrosamente do céu num pergaminho brilhante. Como a informação se torna o diferencial orgânico para o sucesso? A orientação do texto é agressivamente pragmática. O futuro não é revelado por oráculos, a leitura de espíritos, deuses ou alinhamentos astrais é vista como um erro grotesco, e a intuição solitária não serve como bússola de jeito nenhum. Tem que ser palpável. Totalmente. A informação precisa, factual e acionável só pode ser extraída de mentes humanas que estão lá do outro lado. O uso sistemático de espiões é a única janela confiável. E como essa rede de espionagem é estruturada? O tecido da espionagem é dividido em 5 camadas. Temos os espiões locais, que são habitantes da região adversária e conhecem cada atalho secreto na floresta. Temos os espiões internos. Que devem ser cruciais. Muito. São oficiais ou ministros descontentes infiltrados na corte oponente, prontos para vazar decretos antes mesmo de serem assinados. E os agentes duplos, que são as engrenagens mais valiosas. O espião do espião. Exato! São os espiões inimigos que foram subornados para repassar o que sabem para nós e, ao mesmo tempo, envenenar a própria base deles com mentiras e meias-verdades. E como funciona essa mecânica da desinformação intencional? O conceito do agente liquidável parece particularmente frio, para não dizer cruel. A mecânica do espião liquidável, ou sacrificável, é um dos golpes de ilusão mais refinados. Como se desenrola isso? O comando estrategicamente vaza um plano de ataque completamente falso para os seus próprios agentes de campo, sabendo muito bem que eles, inevitavelmente, serão capturados pelo inimigo. Nossa, eles mandam uma pessoa para ser pega. Sim, quando interrogados, possivelmente sob tortura, esses agentes entregam a falsa estratégia, acreditando ser a verdadeira. Eles não estão mentindo, eles acreditam naquilo. O que torna o engano perfeito. Perfeito. O inimigo reorganiza todas as suas defesas para anular um ataque que nunca iria acontecer naquele local, deixando o verdadeiro alvo, no flanco oposto, totalmente desprotegido. E, finalmente, ao espião sobrevivente. Aquele que volta para contar a história. Aquele que flutua nas sombras, entra, observa e volta fisicamente ao acampamento aliado para confirmar que a armadilha está pronta. Devido ao valor imensurável de mover as pesas no escuro com certeza visual, o livro diz que nenhuma posição dentro de hierarquia militar deve receber recompensas financeiras maiores. Eles são a elite. Tratamento mais íntimo e sigilo mais profundo do que a rede de espionagem. Porque o ouro gasto com o infiltrado previne o gasto de toneladas de ouro em uma campanha cega. E toda essa rede de inteligência em tempo real, serve a um único e poético objetivo supremo: transformar uma estrutura engessada numa massa fluida, que é quando chegamos à famosa metáfora da água. Um dos conceitos mais bonitos. A ideia poderosa de atingir a completa ausência de forma. Qual é a física dessa estratégia invisível? A ausência de forma é o pináculo absoluto da proteção e do ataque. Graças aos dados infalíveis dos espiões, o exército ideal abre mão de padrões, de formações rígidas e da previsibilidade. A água, na sua natureza elementar, corre evitando instintivamente as rochas mais altas e as cristas sólidas. Ela desvia do obstáculo. Desvia, fluindo a grande velocidade e com peso absoluto para preencher as partes mais baixas, os vazios do relevo. Estrategicamente, isso significa evitar o cheio. Ou seja, o ponto forte. Jamais atacar de frente o batalhão blindado, a fortaleza principal ou ponto de honra do adversário, e correr de forma implacável contra o vazio, explorando e engolindo as vulnerabilidades, as rotas de suprimento expostas e os flancos cansados. E a água não tem uma forma própria, Ela herda a forma do jarro ou da rachadura no chão por onde escorre. Perfeitamente. O lado vencedor, de forma idêntica, molda suas táticas e seus movimentos estritamente como uma reação ao formato e às escolhas do inimigo.
Não importa o que funcionou ontem. Se o adversário mudou, a tática flui imediatamente em outra direção. É a adaptabilidade em tempo real. Quando não se tem uma forma fixa e reconhecível, não há ponto de ataque tangível para o oponente mirar. O inimigo, tentando se defender de algo que muda o tempo todo, divide as próprias forças. Corre de um lado para o outro. Na tentativa desesperada de cobrir todos os buracos, entra em exaustão e a vitória brota quase como uma consequência natural da entropia. A adaptabilidade absoluta é, paradoxalmente, a muralha mais impenetrável que existe. E toda essa dinâmica maravilhosa nos traz de volta num ciclo bem perfeito para o nosso questionamento lá do primeiro minuto. Fica muito claro que a verdadeira genialidade militar, a resolução magistral de crises corporativas ou a excelência no planejamento de longo prazo é, por natureza, invisível aos olhos destreinados. Invisível. A vitória que arranca aplausos em pé, que rende filmes épicos e manchetes nos jornais, é aquela vitória desesperada na grande batalha sangrenta, onde tudo parecia perdido e um sacrifício heróico precisou ser feito na lama. O que, no fundo, é um erro. Exato. Porque, seguindo a lógica da ausência de forma e da precaução inteligente, essa glória teatral é, na verdade, um sintoma claro de planejamento falho. Sem dúvida. O grande estrategista, a liderança que realmente domina as variáveis do tempo, da informação e do terreno, não deixa rastros brilhantes de sofrimento heróico. Essa pessoa resolve a crise crônica na semente, meses antes de o problema crescer e ameaçar o ecossistema corporativo ou a segurança do Estado. É o preparo genial passando despercebido pela grande massa. Justamente porque o caos, as falências e a aniquilação total simplesmente não aconteceram. É a apoteose da antecipação cirúrgica. O planejamento exímio é uma engrenagem que opera num silêncio absoluto. Quando a leitura do ambiente, a gestão psicológica das falhas humanas e a fluidez da ação convergem perfeitamente, o resultado inevitável de sucesso sempre parecerá para quem observa de fora algo absurdamente simples e sem nenhum esforço. Parece mágica, mas é método. E, com a desmontagem dessa mecânica formidável, consolidamos a travessia de conhecimento da nossa análise de hoje aqui no Papo Beat. Decodificar o tecido desta obra clássica é perceber que os pergaminhos antigos de A Arte da Guerra pouco têm a dizer sobre ferramentas bélicas e tudo a dizer sobre o limite do comportamento humano sob pressão máxima. É o Tratado de Sobrevivência Humana. Vimos de perto que a verdadeira conquista nasce da matemática da prevenção e do rigor na economia de tempo, impedindo o desgaste fatal de recursos. Passa também pelo entendimento absoluto do cenário, antecipando onde as emboscadas da vida geográfica ou do mercado vão acontecer, exige o comando emocional impecável das próprias fragilidades e coroa-se na inteligência fluida, a virtude indispensável de ser maleável e penetrante como a água, moldando-se para engolir as fragilidades que o mundo oferece sem nunca assumir uma forma estática e vulnerável. E tudo o que discutimos, da espionagem ao cerco mental, da benevolência disciplinada ao terreno encurralado, encontra ressonância numa única frase tirada da filosofia original. Uma frase que encerra de maneira primorosa esse debate sobre controle. A invencibilidade reside na própria defesa e no preparo constante interno, mas a oportunidade exata de vitória é invariavelmente fornecida pelo próprio adversário que expõe as suas falhas. Uma inversão total de responsabilidade. Se a nossa invencibilidade, o nosso escudo contra o caos financeiro, profissional ou estratégico, depende fundamentalmente do nosso preparo invisível lá no escuro, das defesas internas que cultivamos, do tempo bem investido no silêncio, fica no ar um pensamento espinhoso e bem necessário para acompanharmos pelo resto desta semana. Qual seria? Quantas vezes nós mesmos encontramos conforto psicológico em atribuir um grande desastre à força monstruosa do oponente, à economia estável ou à pura e simples falta de sorte cósmica? Talvez a dura realidade seja que a maioria dos fracassos não nasce do poder esmagador de quem vem de fora. Nascem do exato momento em que nós mesmos expusemos um ponto fraco vital pela recusa obstinada em afiar a nossa própria sabedoria muito antes de a tempestade sequer chegar no horizonte.
O jogo, na verdade, já havia sido perdido muito longe do gramado. Uma reflexão fortíssima para encerrar. Com certeza. Um imenso e sincero agradecimento a quem nos ouviu e acompanhou cada detalhe desse mergulho hoje. Que a busca por decifrar o invisível continue afiada como nunca. Até a próxima.